aí, moçada, beleza? Bom, eu sou o professor Renato Pandur, do curso de Comunicação e da FACOP, e vou trazer para vocês algumas dicas para que você possa levar em uma boa produção do seu vídeo, para fazer bonito aí no Festival do Minuto, beleza? Bom, antes de falarmos sobre planos e ângulos, você precisa entender o que é linguagem cinematográfica. O cinema é um meio de contar histórias e todo vídeo conta uma história. Para produzir um vídeo é importante que você saiba como comunicar sua ideia. Pensa no seguinte, um escritor, para poder contar uma história e fazer com que a gente entenda, ele lança a mão das ferramentas de comunicação que ele tem para aquele suporte. Ou seja, o cara trabalha com texto, palavras, frases, pontuações, é com isso que ele consegue transmitir uma ideia. No audiovisual, a gente faz isso utilizando basicamente duas coisas, o som e a imagem. Se você quiser fazer um vídeo, precisa aprender a transportar as emoções da sua história utilizando esses dois elementos. Então a linguagem cinematográfica nada mais é do que as ferramentas que você vai utilizar para produzir uma obra audiovisual. A linguagem cinematográfica foi trabalhada ao longo dos anos desde o surgimento do cinema. Se você quiser saber mais sobre essa parada histórica, leia esse livro aqui, História do Cinema. Bom, vamos falar então sobre os enquadramentos envolvendo planos e ângulos. Existem vários planos que você pode utilizar nas suas filmagens e cada um deles vai significar alguma coisa. Vamos começar pelo grande plano geral. Duas coisas são importantes nesse tipo de enquadramento. Ele vai mostrar a amplitude do cenário e minimizar o sujeito do vídeo. Geralmente é utilizado para mostrar de uma forma bem ampla onde será a história. Nesse ponto, o que menos importa são os personagens, e sim o local da história. Já o plano geral tem a função de equilibrar um pouco as características do sujeito, com algumas peculiaridades do cenário. Ele ainda não enquadra diretamente o sujeito da sua cena, mas ele já está lá. O plano médio vai servir para quando você quiser mostrar o sujeito na cena. Agora você já sabe quem ele é, independente de outros elementos ou personagens. O plano próximo geralmente é utilizado em cenas de diálogos. Você enquadra o sujeito do tórax para cima. Close-up. Um dos planos mais importantes da linguagem cinematográfica. Nos primeiros filmes, as histórias eram contadas com a câmera captando geralmente um único plano. Pense em uma peça de teatro sendo filmada. Acontece que, com o passar do tempo, a necessidade de mostrar as emoções do personagem exigiu um outro tipo de enquadramento. E aí que entra o close. Você consegue perceber nessa imagem aí o camarada dando risada? Difícil, né? Agora, se você enquadrar o carinha num close, a conversa muda. Então, se você precisar transmitir a emoção do seu personagem, não perca tempo. É o close que você vai usar. Pegando uma carona com o close, a gente vai ter também o plano de detalhe. Serve para você valorizar alguma coisa da narrativa. Ele vai enquadrar de forma detalhada um único elemento. Pode ser um olho, um anel, uma mão, enfim. Serve para você dar ênfase em algum tipo de coisa da cena. Bom, agora que você já conhece os principais planos, vamos falar um pouco dos ângulos. São bem importantes para transmitir sensações por meio dos enquadramentos. O primeiro deles tem a ver com profundidade, é a perspectiva. Veja essa imagem desse prédio. Agora veja esse mesmo prédio filmado de um outro ângulo. Percebeu a diferença? Forcei a perspectiva. Essa paradinha é estudada desde os tempos do Leonardo da Vinci, e para quem trabalha com vídeo é fundamental conhecer essa teoria. A perspectiva vai valorizar a sua cena. Com ela, o olhar tem uma tendência a percorrer a cena por causa das linhas que o ângulo propõe. Evite então filmar frontalmente um cenário. Desloque sua câmera para um dos pontos laterais da cena que você vai conseguir esse efeito de perspectiva, ok? Outro ângulo bem legal é o inclinado. Toda vez que você for querer transmitir a sensação de velocidade ou desequilíbrio, é esse cara aí que você vai ter que usar. Para simular esse enquadramento é bem fácil, só você rotacionar sua câmera um pouco. Cenas que precisem passar instabilidade, agonia, insegurança, é com esse ângulo que você vai trabalhar na câmera. O ângulo alto ou plongé. Você posiciona a câmera em um ponto mais alto que o sujeito. Ele geralmente causa a sensação de inferioridade, utilizado em situações onde você quer mostrar a fragilidade de um personagem. O ângulo baixo ou contra-plongé vai causar a sensação inversa, ou seja, vai valorizar o seu personagem ou algum elemento da cena. Os filmes de super-heróis abusam desse tipo de ângulo no enquadramento. Ângulo linear. Esse tipo de ângulo serve para você forçar o espectador a prestar atenção exclusivamente no personagem e o que ele quer dizer. Não causa sensação de poder nem inferioridade, e sim de atenção. A câmera subjetiva é um dos ângulos mais legais que existe na linguagem cinematográfica. Serve para você sugerir o olhar do personagem.
É como se ele estivesse na própria cena. Você consegue fazer esse tipo de enquadramento utilizando o popular câmera na mão, um tipo de movimento que eu já falei em outro vídeo aqui na fanpage. Os takes cruzados geralmente são utilizados em cenas de diálogos, onde você inverte o ângulo da câmera conforme a atenção que o personagem está pedindo. Uma dica aqui é você sempre deixar um pedaço do personagem que está de costas, para forçar essa sensação de interação entre os dois. Uma coisa que você tem que ficar esperto é o seguinte: os movimentos de câmera, que eu falei já em outro vídeo, os enquadramentos, utilizando esses planos e ângulos, eles fazem parte da construção da linguagem, ou seja, você vai ter que usar muitas vezes eles em conjunto. Veja essa cena aqui dessa menina que fica nervosinha dentro da sala de aula. Ela dá um tapa na carteira e sai da sala irritada. Eu registrei essa cena sem me preocupar com absolutamente nada da linguagem cinematográfica. Agora veja essa mesma cena com a aplicação da linguagem utilizando alguns dos movimentos de câmera, planos e ângulos mostrados aqui nos vídeos de dicas. Bem diferente, né? Bom, como você viu, o enquadramento é extremamente importante dentro da linguagem cinematográfica. Então fique esperto aí e utilize o plano e ângulo adequado para o que você pretende transmitir de acordo com a sua ideia, ok? Falando em ideia, no próximo vídeo eu vou dar uns toques sobre a importância de planejar tudo isso aí antes de ir a campo. Primeiro as ideias vão para o papel e depois a câmera na mão. Mas isso aí vai ficar para o próximo vídeo. Se ainda não curtiu a fanpage, dá um clique aí e fica ligado nas próximas dicas. A inscrição você já fez, né? Se ainda não fez, não perde tempo não. Dá um pulo lá na hemeroteca e manda pau. Beleza? Fui!